Oi, amigos. Vamos a fazer uma pausa no tema de cuidados naturais na maioridade. Tema que iniciamos alguns vídeos atrás e vamos a falar sobre um outro assunto que, no entanto, não deixa de ser uma fonte de dicas para os cuidados dos nossos maiores. Vamos a conversar sobre termos uma farmácia em casa. Sim, porque sem ter muita ciência sobre esse assunto, temos em casa antibióticos, anti-inflamatórios, digestivos, remédios para a pressão e para a circulação e para muitas outras circunstâncias de saúde. Em um outro momento, no meu Instagram, publiquei uma série de postagens intitulada A Farmácia na Cozinha. Da mesma forma que muitos outros terapeutas e especialistas já têm feito. E posso mencionar um deles, por quem sinto um profundo respeito, que é o Daniel Forjas, que sabe muito de plantas medicinais e do poder curativo das plantas. Bem, esta pausa ajuda porque às vezes a nossa conversa fica séria e densa ao falarmos de filosofia e da abordagem consciente dos problemas da vida e da saúde. Então, que melhor que diminuir a tensão falando de coisas práticas, simples, naturais e até gostosas para a saúde de toda a família. Primeiramente, se falarmos de saúde desde os cuidados em casa, o óbvio e que está a nosso alcance começa por manter uma alimentação equilibrada, beber muita água, cuidar de nosso sono e da higiene, já que prevenir é muito melhor que remediar e muito mais barato. Dentro da fitoterapia, que é uma das nossas ferramentas, achamos o uso de verduras, frutas e de raízes como remédios no processo de cura. Em forma de sucos, de infusões, de inalações, de gargarejos, xaropes, enfim, preparações todas de altíssimo valor terapêutico. Agora veja que muitas dessas plantas ou produtos estão agora mesmo ao alcance das suas mãos, no quintal, no jardim ou na sua cozinha. Hoje vamos a nos concentrar em dois recordistas da paramedicina caseira, o alho e a cebola. Falando do alho, o dia de hoje inteiro não alcança para falar das propriedades medicinais do alho. Assim que falaremos das propriedades mais simples, práticas e eficientes das quais poderemos nos valer. Dentre muitas propriedades medicinais, o alho é antiagregante plaquetário, antibiótico, antifúngico, antigripal, antihipertensivo, anti-inflamatório, antirreumático, antisséptico, depurativo do sangue, desinfectante, expectorante, hepatoprotector, abaja a glicemia e inibe a síntese de colesterol e de triglicerídeos, vasodilatador periférico e vermífugo. Em casa, se usa frequentemente para abajar a pressão e fluidificar o sangue, botando um dente de alho descascado em um copo de água. Coloca na noite e toma a água ao dia seguinte. Se usa em forma de infusão, de chás, para gripes, resfriados e dor de garganta. Para este fim, também se pode esmagar 1 ou 2 dentes de alho, colocar em um copo de água fria, deixar repousar por 1 hora e tomar 2 copos por dia, se assim é necessário. É um excelente antibiótico. No caso de feridas ou picadas de insetos, esmargue um dente de alho e misture com um pouco de argila para fazer uma compressa antibiótica. Como a lisina é antibiótica, antitrombótica, reduz a arteriosclerose e os depósitos de gordura, só ingeri-lo já é de grande ajuda terapêutica, até para a prevenção da doença de Alzheimer. A lisina fica exposta quando se tritura o alho ou se corta bem pequenininho. Faça isso com 2 dentes de alho e faça uma pasta com cúrcuma.
e use para untar uma fatia de pão integral ou bolachas de água e sal. Coma uma ou duas fatias ou duas bolachinhas por dia. Mas tem algumas contraindicações. Para lactantes, pessoas com pressão baixa, problemas de estômago ou de úlceras, pré e pós-operatórios, para quem tenha problemas de coagulação sanguínea, para quem trata com anticoagulantes. Apesar de que o alho é maravilhoso, com estas pessoas vamos ter que ter mais cuidado. Bom, também todos nós temos em casa cebola, não é? Dentre muitas propriedades medicinais, a cebola combate a tosse e é antibiótica, anticoagulante, antidiarreica, melhora a flora gastrointestinal e antifúngica, abaixa a pressão, anti-inflamatória, antirreumática, antisséptica, antitrombótica, diurética, provoca o aumento na menstruação, é expectorante, combate o excesso de colesterol e de triglicerídeos. É um potente antidiabético e um excelente antioxidante. Isto quer dizer que em casa você pode usar de muitas formas segundo seja a necessidade. Nas feridas e até nas queimaduras, se coloca uma fatia de cebola sobre o ferimento, diretamente depois da higienização. Também se pode fazer uma pasta e colocar na ferida. Na tosse, é excelente usar a cebola em forma de chá, ou mesmo de xarope, que pode ser preparado de forma muito simples, fatiando meia cebola e cobrindo-a com açúcar mascavo. Deixe repousar pelo mínimo por umas 6 horas e tome uma colher desse xarope que se forma na medida em que seja necessário. Pode-se usar mel no lugar de açúcar mascavo e até melhorar a fórmula agregando um dente de alho bem triturado. A infusão ou a decocção da cebola é uma forma prática de usar suas propriedades anti-inflamatórias, antibióticas, antissépticas e antidiabéticas. Em áreas de dor reumático, entorse, batidas, inclusive com feridas, a mistura de cebola triturada com argila, aplicada em forma de emplastro, é realmente poderosa. É só agregar a argila verde, cebola triturada, na proporção de 4 partes de argila e 1 parte de cebola, e água suficiente para formar o emplastro e aplicar na área afetada, desde no local pelo menos umas 2 horas. Mas a cebola também tem algumas contraindicações. Pode provocar acidez estomacal e pode provocar também gases. Por ser efetiva na dissolução de coágulos, deve ser usada com critério por quem já tem trombos ou quando se usam anticoagulantes ou existe risco de hemorragias. Também pode abaixar de forma efetiva a glicemia, o que pode provocar descompensação para quem usa medicamentos antidiabéticos. O consumo exagerado de cebola não é recomendado para pacientes cardíacos, aqueles pacientes cardíacos com doenças severas que usam medicamentos cardiotônicos. Bem, inicialmente pensava que nesse vídeo falaria de muitas plantas e de condimentos que temos na cozinha ou no quintal. E acabei por falar de 2 e muito pouco, para não deixar este vídeo longo demais. E um conselho importante: não deixe de ir ao médico quando necessite. Mas não todas são flores na lista de propriedades do alho e da cebola. Por seus efeitos serem tão contundentes, o uso exagerado destes alimentos pode descompensar. Como dizia Paracelso, a diferença entre um remédio e um veneno está só na dosagem. Por outra parte, e não menos importante, quero chamar a atenção a uma outra forma de ver o alho e a cebola. Estes alimentos fazem parte dos 5 alimentos pungentes e aromáticos não consumidos por pelo menos 1 bilhão de pessoas. Budistas, taoístas e indianos, ou não, que seguem as convicções da medicina chinesa taoísta ou da medicina ayurvédica, para quem a saúde só se define na harmonia corpo, mente, espírito, natureza,
evitam estes alimentos por serem estimuladores de não virtudes, em termos filosóficos profundos e espirituais. Dentro da teoria da medicina chinesa, se sabe que os 5 alimentos pungentes e aromáticos afetam os chamados 5 órgãos. E, mais diretamente, a cebola afeta o pulmão e o alho afeta o coração. E quando falamos de pulmão ou coração, não significa somente os órgãos em si, e sim tudo o que neles se expressa. Por exemplo, para a medicina chinesa, o coração abriga a mente, Shen, e Shen é utilizado para indicar toda a esfera dos aspectos emocionais, mentais e espirituais dos seres humanos. Assim, o alho não só afeta o órgão, e sim elementos muito sutis e às vezes difíceis de perceber conscientemente. Por estes motivos, alho e cebola densificam o corpo físico e diminuem a lucidez nas práticas espirituais e na meditação, por exemplo. Alho e cebola são naturoterapeuticamente excelentes para a nossa saúde, mas não devemos descartar que a nossa existência não é só aquilo que vemos, não é só aquilo que sentimos na pele, e sim algo muito, muito, muito mais amplo. Vamos, segundo o curso da vida, a continuar falando de tudo aquilo que parece importante para tentar ampliar a nossa consciência do cotidiano. Por agora, um forte abraço e muita, muita luz a todos.